Olá, boa noite. Como vocês estão vendo, eu estou com o tempo. Para entrar na vibe aqui da nossa live maravilhosa com a Cristi. Oi, Ai, minha linda, tudo bem por aí? tudo e com você? Eu tô amando também, vou pôr um efeitinho aqui. Ai, bota então, eu achei o máximo. Eu tava pensando, vou colocar um efeito bem de romance, Adorei. pra gente entrar no clima. Sim, adorei, adorei. Ótimo. Que delícia esse momento. Coisa boa, né? Obrigada por Grato. aceitar meu convite. Te agradeço também pelo convite, pela nossa conexão. Estou muito feliz aqui contigo. Que bom, que bom. Conta então um pouquinho sobre você, sobre como é trabalhar, né, com relacionamentos. Conta aí, super livre para a gente poder te conhecer e saber o que que a gente pode esperar, o que que o pessoal pode perguntar para você durante essa live. Legal, querida. Então, falar um pouquinho sobre mim, né? Eu sou Cristi. Cristi, eu brinco, é Cristie, tipo a Anne Wifie, sabe? Cristi com E, Boa. tá? Cristi vem de Agatha Christie. Então, eu sou casada, estamos juntos há 20 anos. Eu tenho dois filhos, a Larissa e o Cauê, 10 e 11. Hoje, quem vê os dois é praticamente gêmeos, né? Porque foi pouquinha diferença. Sim, E muito interessante a gente estar marcando, né? Depois de ter conhecido lá no World Transformation Day com a Suzy, sim. de falar desse tema que eu amo, né? Então, assim, casal pleno foi um tema que foi surgindo. Eu falo que essas conexões da vida, né? Sempre gostei de trabalhar com casais, mas foi surgindo espontaneamente. Além de o meu histórico é organização, eu sempre trabalhei com times em grandes empresas. Sim. E, em paralelo, sempre gostei de trabalhar. E quando eu fiz a transição de carreira, que eu comecei a fazer atendimento, né, individual, muitas pessoas que eu atendia, que eu fazia mentoria individualmente, pediram se podia fazer também o atendimento ou com parceiro ou com parceira, e aí eu comecei a desenvolver essa metodologia, Briane, Foi que é a fluindo Casal Pleno. naturalmente, né? Foi fluindo E naturalmente. aí você desenvolveu uma metodologia para trabalhar especificamente com casais, é isso? Perfeito. É uma metodologia para trabalhar especificamente com casais e é muito interessante porque a gente está na terceira temporada. E na primeira, muitas pessoas solteiras perguntaram se podia participar. Eu falei, não tem nenhuma contraindicação, Claro, já se né? preparando para viver, né, uma vida de casal pleno. Perfeito, uma vida de casal pleno. E muitos relataram que depois de ter feito o curso, Briane, conseguiram de fato atrair uma outra frequência de relacionamento, porque de fato Com é um certeza. curso de autoconhecimento, é bem na lida do que você faz também, né? De reencontrar e redescobrir o propósito, né? A própria singularidade. Claro, claro. E na segunda temporada surgiu também uma questão bem interessante que também não estava previsto, de começarem a se inscrever terapeutas de casais para atualizar o que é a abordagem, né? Para Claro. um complemento, né? Um complemento Conhecer profissional. outras abordagens, claro, claro. Sim. Então eu costumo dizer assim que o que seria a essência, né, dos casais plenos, né? Primeiro lembrar que casal pleno não é casal perfeito, Ah, né? isso é Eu muito acho que é bom, muito né? importante, porque Vamos começar assim, né? A vamos começar perfeição, assim. não. Perfeição, não. E a palavra, vamos pensar, pleno, né? Ela ficou um pouco distorcida. Porque Sim, né, a gente usa pleno para muitas coisas, mas a essência da palavra é justamente honrar o outro como ele é e honrar a mim mesmo como eu sou. Então, o pleno surgiu daí. Então, foi sim. legal, é isso, mas as pessoas, e eu gosto sempre de esclarecer, Breno, porque é muita gente falando, nossa, mas eu nunca vou chegar nessa perfeição. Daí eu já falo, gente, mas não é perfeição, inclusive É é, casal pleno, não é casal é casal perfeito. pleno, é casal pleno.
Eu acho que o pleno ele foi distorcido pra perfeito, porque eu acho que as pessoas pensam assim, ai, mas é muito, aquela ali tá plena, né? Ela tá, tipo, no topo, tá 100%. Só que a plenitude não é a perfeição. Você pode sim estar 100%, né, com você, tá bem, sem ser perfeito. É a gente que associa estar bem com ser perfeito, né? E isso é uma coisa que não anda junto. É algo que a gente criou nessa nossa mania de querer tudo maravilhoso, perfeito, porque não temos nenhum problema, né, na nossa vida, tudo é maravilhoso. Mas é legal a gente falar isso pro pessoal já sentir o que é, né, essa plenitude que você trabalha dentro dessa metodologia de fato. E essa plenitude tem muito a ver, quando você me convidou, naturalmente, eu fui olhar, né, um pouco do que você era nas redes. E tem tudo a ver com o Sim. que você atua, por isso que eu amei a nova era. Tem tudo a ver com a nova era, porque a gente traz uma perspectiva no curso. O que é o amor da nova era, usando o seu termo? É um amor à segunda vista. A segunda vista é um amor mais maduro, que não precisa deixar, porque tem um viés aí também. Ah, mas aí não tem mais paixão. Não precisa deixar de ser apaixonante. Eu gosto do termo apaixonante, né? Porque a Sim, gente vai sintonizar a pessoa perfeita para nós. claro. Né? Cada um vai sintonizar de acordo com o que também tem de autoaprofundamento. Isso tem uma Sim. frequência, né, Briane? A Você que pessoa trabalha ideal. com isso. O quê? Pessoa ideal, né? Isso, a pessoa ideal nesse sentido. Peraí, se eu estou me autoconhecendo, aprofundando questões minhas, naturalmente eu abro um espaço para sintonizar essa frequência. E Com aí, por certeza. exemplo, casais que estão muito tempo juntos, como eu e meu marido, né? As pessoas falam, mas como é que vocês conseguem e tal? Porque nós temos alguns rituais. E antes até da metodologia. A cada ano a gente se pergunta francamente para o outro: você casaria comigo de novo? Porque sim e por que não? Claro. Porque tem muitas coisas que a gente precisa, não é fazer pelo outro, mas é assim, outro ponto que eu trago. O casal pleno é perfeito, e o casal pleno, cada um assume o próprio autocompromisso de cuidar de si mesmo e juntos e cuidam da relação. Então, cuidar da relação na nova era é olhar para isso de uma maneira madura. Peraí, o que serve para a gente continuar junto? O que não serve? Que não está Com fazendo mais certeza. sentido? Até porque, né, quem tem filho sabe disso. É facinho para a gente abrir mão da nossa vida por eles. E não percebe o quanto que isso, inclusive, impacta neles. Sim. Né? Impacta, Abrir porque mão. tudo que impacta em você vai impactar nos seus filhos diretamente. Né? Eu não tenho filhos, mas atendo bastante pessoas que têm filhos e a gente sente essa energia de medo, né, da falta para os filhos, sem reconhecer o quanto o que você talvez está se privando de viver por conta deles vai impactar eles de volta, né? Vai retornar também Sim. para essa relação. Como qualquer outra relação, quando a gente está falando, né, de sistêmico, né? Relações são Sim. sistêmicas, então vai voltar de alguma forma. Eu só queria, antes da gente começar a colocar já os pilares, né, do casal pleno nova era, eu só Legal. queria introduzir rapidinho aqui sobre o que é a nova era. Acho que a Clarice Sim. perguntou muito bem aqui. Será que finalmente vamos arrancar na tão falada era de Aquário, né? Clarice, eu tô que nem você, tá? Eu acho que você é aquariana, não é, Clarice? Fala aí comigo que eu lembro de a gente ter falado sobre isso alguma vez, talvez. Eu sou ascendente de aquário, então acho que tem muita gente que já tá assim, já deu? Já tô na era de aquário, gente? Ou ainda tem alguma coisa que o pessoal ainda tem que se resolver, né? Então, a era de... Sabia, ela é aquariana. Então ela deve estar sentindo isso, né? Já deu? Já chegou, gente? Tá que nem E o agora? burrinho do Shrek, né? Já deu? Já chegou? Falta muito? Então, assim, o que está acontecendo agora? Claro, a gente teve a primeira onda, tá? Que a gente chama, isso vem através de estudos da astrologia, tá? A primeira onda da entrada da Era de Aquário, ela veio em 2012, final de 2012, começou, tá?
Por que a gente fala de primeira onda? Porque as eras, né? A era de Aquário. Por que existe a era de Aquário? Porque temos eras para cada signo. Então imagina que, assim como a gente nasce com signos, né? O planeta ele vai andando, né? Ele faz o seu movimento e nesse movimento ele vai passando por eras, por signos. A gente estava na era de Peixes e a gente vai movimentando, né? A gente vai transmutando para a nova era, né? Porque imagina, uma era tem 2.160 anos. A gente não muda de era da noite para o dia, né? Acordou um De belo um ano para dia. o outro. É. Não, exatamente. Então, se o período de uma era tem 2.160 anos, existe um período aí de transição calculado de pelo menos 10% desse período. Então, vamos pensar que a gente tem uns 200 anos aí de transição para a gente estar 100%, né, na era de Aquário. Exato, mas já estamos começando, ou seja, essa primeira leva que começou lá em 2012, ela fez com que algumas pessoas começassem ao que a gente chama de despertar, né? Começassem a se perguntar o que estavam fazendo, o que estava acontecendo, justamente porque é esse despertar que faz a mudança das eras, né? É só a gente olhar, eu estudo as eras anteriores, né? A gente tem conhecimento mais ou menos desde a era de Áries. Então, a gente vai vendo que realmente tiveram marcos históricos que firmaram essas mudanças, né? Então, a era de Peixes, por exemplo, quem conhece o signo de Peixes, né? Super religioso, e amor, e compaixão, um signo de você olhar o outro, né? É o signo da ascensão, aliás, a era da ascensão no cristianismo. Sim, verdade, faz todo sentido. Cristo, né? Sim. Bíblia, igreja, etc, né? Então, e também a era onde se criou muitas dualidades, né? Porque a igreja, então, eu acredito nisso, e você acredita nisso, e daí começa também a dar ali o conflito. Então, agora o Aquário vem para quê? Para tornar tudo isso mais homogêneo, né? Tá, pessoal? Vamos sair um pouco dessa bolha de você tá certo, eu tô errado, ou Vamos vice-versa. integrar. E vamos integrar. Então, a nova era, ela quer dizer isso. É a era de Aquário, sim. E aí você pode pesquisar depois por conta própria, né? Podem pesquisar aí mais detalhes, quem tiver interessado, nas características do signo de Aquário, que são essas características que vão vir com força nesta era, né? Nesses próximos 2.160 anos. E a gente está no início. Ou seja, a gente está começando a onda e por isso a gente está aprendendo, né? A viver nessa nova era, nessa nova realidade. E eu acho que o aprender a viver contempla muitas coisas, por isso que eu estou trazendo pessoas de vários, né, várias especialidades, digamos assim, diferentes, para que a gente possa falar nesses aspectos de forma bem clara, bem aberta e ajudar, né, o pessoal a entrar nessa vibração. Então, conta aí para nós quais seriam os pilares desse casal aí da nova era, para a gente já começar a vibrar nessa Já energia vamos também nos vibrando. E maravilhoso você está falando. Eu vou trazer, né, os 5 elementos, os pilares essenciais, e tem tudo a ver mesmo, porque assim, a nova era, do jeito que você está trazendo, que de uma maneira bem clara, maravilhoso, é isso, é baixar as barreiras e sair do julgamento. E Total. aí, uns casais, é muito interessante, casais que estão na dúvida, separo ou não separo, né? Fica pegado. Então, normalmente a gente olha as polaridades, tá bom, mas você está preso em qual polaridade? É possível abrir mão de uma delas? Porque se a gente consegue abrir mão realmente, não só no racional, mas no pensar, no sentir e agir, é possível reintegrar. Né? Claro. Então, é possível zerar tudo, inclusive, que é o aquário é bom, porque o aquário ele tem uma facilidade em lidar com as mudanças, que se a Muito. gente tem isso no campo energético maior, é demais, né? Sim. Convidando, né, essa força. Gente, ok, nós falamos isso, mas daqui 27 segundos, como diz Axis, tudo pode mudar. Por que não? Né? E sair dos pontos de vista fixos. Então, tem um ponto que eu vou trazer para nós aqui, que são 5 elementos essenciais do casal pleno, que são princípios que foram organizados de uma maneira muito essencial, na minha visão, e plena, e nova era, né? Que é o Dan Heer de Axis, que eu sou fã, sou apaixonada por ele, porque ele retrata o próprio
a era de Aquário, não julgamento, porque ele é totalmente baixa barreira, né? Sim. E ele trouxe, primeira coisa que ele traz, gente, ter intimidade com alguém não tem a ver com sexualidade, porque as pessoas confundem também, né? Às vezes, isso inclusive a gente trata nas aulas e até nas mentorias. Não quer dizer que se eu tenho uma boa relação sexual entre os pares, né? Que eu tenho uma intimidade. Então, a primeira diferença é isso. Intimidade, gente, não é sexualidade. A sexualidade, ela tá dentro dessa intimidade, mas não é muito mais amplo. Claro. Então, o primeiro elemento que cria uma intimidade real é a honra, né? Então, a honra, no sentido assim, eu honro a mim mesma e honro o outro como ele é, né? Parece que é meio óbvio, né, Briane? Mas não é óbvio, Não, não é né? não. Porque assim, Inclusive, vão anotando aí, pessoal. Anotem aí que vai ser uma aula de relacionamento real. Vamos lá. sim, Honra. real, é uma aula. E depois eu vou até te mandar o material para você divulgar para quem Vou, tiver interesse, tá? vou divulgar sim. Dessa aulinha, dessa aula. Mas Então, vamos lá. Primeira. primeiro é a honra, tá? Nós vamos falar de 5 elementos essenciais. Então, primeiro é a honra. A honra, a premissa de cada elemento, que cada elemento tem, é o quê? Da honra é, primeiro, eu preciso honrar a mim mesma. Se eu honro a mim mesma, logo eu tenho já naturalmente a condição de honrar o outro como ele é, não como eu gostaria que ele fosse, né? Então isso aí é sutil, né, Briane? É sutil e ao mesmo tempo convida a gente para o quê? A estar num lugar mais sólido, porque a palavra honra vem de solidez no sentido de gerar uma segurança real, né? Porque a Sim, intimidade, eu só sou íntima de alguém se no fundo eu me sinto segura com essa pessoa, com né? A certeza. intimidade é um produto, Eu né? acho que tem, e acho que é muito, tem muito a ver com o que você falou de você. Eu escuto aceitação, né? Quando eu me aceito, quando eu me honro, né? Eu estou me Perfeito. aceitando como eu sou. Então, eu estou naturalmente abrindo, falando aí, né, energeticamente, Sim. abrindo o meu campo para receber pessoas que também me aceitam. Quem não me aceita vai estar fora da minha realidade. Então, às vezes, aquela pessoa que tem problema de relacionamento, né? Eu acho que relações é o ponto muito chave pra gente se conhecer, porque às vezes a gente acha que o que tá Sim. acontecendo comigo numa relação é um problema do outro, né? Não é nada a ver comigo, eu não fiz nada. E eu acho que E esse é exemplo é muito justamente ao contrário. e É é ao ao contrário. contrário. Imaginem que é um espelho, né? É sempre um É um reflexo. espelho. Então eu Sim. fico ali reclamando que eu não consigo encontrar alguém que me honre, que me Sim. aceite, que me reconheça. Aí você pensa, tá, mas onde eu não estou me aceitando, onde eu não estou me honrando. Então adorei esse pilar aí, porque realmente é o base, né? É o base, é o alicerce. E juntando um pouquinho de constelação, já que você trouxe da aceitação, Claro. né, nós nunca também nos relacionamos só com a pessoa. A gente sempre se relaciona com o sistema que vem do outro. Então, assim, a Claro. honra também é isso, né? Então, eu tô me relacionando, tá bom, não é só com a pessoa, mas como é que é a família do outro? Eu honro? Então, é comum falar, por exemplo, né? Exemplos simples, mas que são muito comuns. Ah, eu não me dou bem com a sogra, com o sogro. Gente, isso Já já é um deu sinal problema. de não aceitação. Porque É tem a verdade. ver com isso, com a honra. Porque, assim, eu julgar e me colocar, como você falou, num lugar que é do outro a culpa, eu já não estou conseguindo entrar nessa frequência da honra, né? Que nos aproxima, que é o primeiro alicerce que nos aproxima. O segundo elemento é a confiança, tá? Então, o que é confiança, essencialmente? É, de fato, fiar juntos, construir algo junto com o outro. E tem uma sutileza nesse pilar, na relação de casal, principalmente, que é o quê? Eu confiar que o outro sabe o que é melhor para ele. Isso é Claro. muito sutil e profundo, porque assim, a gente tá naquelas, nossa, mas a gente tá fazendo tudo errado. Mas a partir de qual perspectiva que eu tô falando isso? Eu já não tô dando espaço, peraí. Se ele tá escolhendo, mesmo que eu não entenda no primeiro momento, lembra, se eu tô honrando, eu abro espaço para essa confiança real, né? Eu permito que o outro faça, ah, legal, não tô afim mais de fazer isso profissionalmente, eu vou olhar para uma outra perspectiva. Ah, não tá bacana eu fazer dessa forma, eu vou investir na qualquer coisa, é o quê?
eu confio de fato na escolha do outro, que ele dá conta dele, porque tem uma questão, né? No casal, a gente tem uma perspectiva de lado a lado. Se eu me coloco na posição que eu sei o que é melhor para o outro, né, Briane? Eu tô acima Claro. dele, eu tô como pai ou como mãe, Sim. E a né? Então, gente faz muito isso, principalmente muito isso. mulher Principalmente mulher, porque entra no papel da feminino mãe. materno, né? E aí você falou outro ponto-chave que tem a ver com a visão sistêmica também. 90% dos problemas de relacionamento no casal tem a ver com alguma coisa que eu ainda não resolvi com a mãe, seja homem ou mulher, tá? Independente da Uhum. escolha. Porque tem a ver com a questão do afetivo, né? Da vida mesmo, de prover uma vida tal. Então é isso. Sim. A confiança é isso. Como é que eu construo algo junto, confiando que o outro sabe o que é melhor para ele? Esse é o segundo elemento, tá? O Total, terceiro, Clarice. A mulher não é, a Thaís está falando, né? A mulher não é mãe, e aí deve jogar pro marido, né? Que nem daqui. Acho que ainda mais quando as mulheres não têm filhos. Acho que sim. ainda mais quando não tem filho. Excelente ponto. Porque é Excelente. tão sutil isso, porque aí acaba o quê? Transferindo, que daí é uma projeção direta mesmo, né? Essa sensação para o marido. E é sufocante. Porque aí não consegue compreender de fato por que o outro não compartilha algumas coisas tal. Igual filho com mãe mesmo, dependendo da idade. Ah, não vou contar porque minha mãe não vai entender. Igualzinho. Porque não tem uma confiança plena, né? Inteligente nesse sentido. Eu dou conta de falar isso pro outro. O outro é adulto. Ah, e Sim. tem isso também. A gente ativa no curso muita energia do adulto saudável, né? Então, o adulto saudável, se eu estou ativado, eu convido o outro a também ativar, né? Não é que eu quero que ele mude, mas se eu estou nessa frequência, né, Briane? A gente trabalha muito com frequência, sabe disso? Sim. Naturalmente muda o campo energético e o outro fala assim, nem sei o que está acontecendo, mas eu estou numa outra vibração. Então tem a ver também com isso, Tem, com tá? certeza. A gente acaba sendo influenciado e quanto mais, digamos assim, algumas questões dentro da gente não tiver firme, a gente vai sendo afetado, né, pela essa vibração do outro. Então, tanto digamos, para o bem quanto para o não tão bem. Perfeito, gostei, não tão bem. O É, terceiro é algo que eu falo que é, por isso que entre aspas, é uma frequência, né? Da honra, da confiança e vai para a permissão. O terceiro elemento é a permissão. Então, permitir que eu seja realmente verdadeira na relação e que o outro também seja é libertador. Porque aí é de fato a gente cultivando o adulto saudável, o amor à segunda vista, que o quê? Se inspira no outro, né? adorei E essa o outro, expressão, amor à segunda vista. é amor à segunda Eu tinha vista. ouvido. Não, legal. Depois tem Não. uma live que eu falo só sobre isso. Depois eu vou te passar. Arrasou. E é bacana porque é da frequência do adulto saudável, né? É assim, eu permito que eu seja quem eu sou. É uma permissão e a gente está acostumado, né? E até você falou bem da questão feminina, do materno, de dar, dar, dar. E aí também não abre espaço para receber, porque isso toca o princípio do dar e receber. Exato. O quanto que a gente permite. Tem um exercício muito simples que eu gosto de fazer para as pessoas entenderem na prática, que é assim. No princípio do dar e receber, que tem a ver com permissão, às vezes, por exemplo, eu tô numa relação, ai, que delícia, tá tudo bem, maravilhoso. Então, eu quero, de alguma forma, até presentear, às vezes em excesso, o outro, né? Sim, E sim. não percebo que, na verdade, isso afasta o outro de mim. Então, eu preciso ter uma clareza de. E aí eu queira presentear, né, o meu namorado com algo, né? Isso é bem sistêmico e prático, com algo para de fato agradá-lo, tal, porque eu estou feliz, por vários motivos, qualquer motivo, Sim, né? sim. Só que vão pensar que deve falar, ah, eu ganhei, sei lá, eu fiz um trabalho, ganhei um dinheiro legal, tal, vou querer dar um carro para a pessoa, né? E aí Sim. tudo bem. É só que o outro não tem condições de dar um carro para mim.
por exemplo. Desequilibrou, né? No sistema. Desequilibrou total e ele não se sente o quê? Com condições de permanecer naquela relação. Mas eu sou de boa, Cristian, eu não preciso, tal. Não, não interessa isso. Eu preciso sempre olhar, peraí, o que eu vou dar para o outro? Ele tem condições de me dar, no mínimo igual? Se tiver, vai aproximar. Se não, gente, vai distanciar. Então, é Sim. uma coisa muito prática para a gente olhar o quê? Eu permito que o outro faça alguma coisa para mim do jeito dele, né? Porque Sim. tem isso também, né, Briane? Eu dou, mas eu quero também que o outro faça igual a mim. Não é isso? Ou pior, né? Tem gente que quer de um jeito que nem ele sabe como, mas eu quero que a pessoa adivinhe, no caso. E perfeito. Esse adivinhar é clássico e precisa falar, gente. Peraí, eu gosto que seja assim, eu prefiro que seja assim. Não significa que o outro vai fazer como a gente quer, mas precisa falar. Isso não é Claro, óbvio mesmo. comunicar. Não é óbvio, né? Comunicar. A Fábia está perguntando aqui o seguinte. Me fala mesmo, porque eu não tô olhando as perguntas. Não, eu tô cuidando, fica tranquila. Ela perguntou assim: é mais maduro e responsável, responsabilidade afetiva em relação ao próprio e ao outro, né? Em relação a você mesmo e ao outro. Que você. Eu não entendi muito bem a pergunta, mas eu não sei. Vai de novo a pergunta. Fala eu entendi o que ela quis dizer, mas eu não entendi qual é a pergunta. Eu acho que ela falou assim: responsabilidade afetiva em relação a você e ao outro. Eu acho que eu diria que cada um se responsabiliza pela sua, né? O que você, em relação à responsabilidade afetiva, vamos falar sobre isso. O que você pensa? Tá, é assim. Tem uma questão, quem cuida de mim? Quem cuida de mim sou eu mesma, né? Ótimo. Então, quem cuida da relação? Nós. Tá? Então, daí tem a ver, provavelmente, com a responsabilidade afetiva que ela trouxe. Exato. Talvez o afetivo seja a relação em si. A relação. Claro. Então, nós temos que é a mesma coisa que, por exemplo, como a gente falou, como eu falei do ritual que eu faço com meu marido. Peraí. Né, eu casaria com você porque sim, porque não. Na relação. Sim. Se eu não faço isso, é comum, por exemplo, um dos dois investir em autoconhecimento e autodesenvolvimento e o outro não. Distancia, gente. Isso é inevitável. Então, essa responsabilidade afetiva também tem esse compromisso mútuo dos dois crescerem juntos. De cada um da sua forma, mas os dois crescerem juntos. Terem esse, né, pró-compromisso de ir juntos além, de construir cada um no seu ritmo, mas se movendo, né? Seguindo aquela pessoa, né? Ou pelo menos, digamos, acho que está dentro da honra também, né? Você honrar o aprendizado que a outra pessoa tá ali buscando e você tá ali sem fazer nada, ignorando aquela realidade. Com certeza vai dar um choque depois, né? Perfeito. Isso, e vai dar um choque. E aí você falou uma coisa muito importante, Briane. E cada um escolhendo o jeito que prefere se autodesenvolver. Porque eu já vi, principalmente nós mulheres, a gente fica empolgada. Nós, ainda mais a gente que delira em desenvolvimento. A gente empolgada, imagina, capaz, querendo colocar o boy em todos os cursos de autoconhecimento. Nunca, capaz. Nunca, né? É maravilhoso, vai mudar a sua vida. Meu marido tá dando risada aqui, ó. Tá, né? E aí daí fala assim, eu não vi nada daquilo que você viu. Mas... eu tô assim, ó. Isso. Não, a gente vai até o livre-arbítrio do outro, né, gente? Perfeito. Vamos respeitar, respeito total. Total, isso é permissão. Então a permissão é dar realmente o espaço do outro, né? E cultivar o próprio espaço. Tem uma questão sutil aí, principalmente para quem tem filhos. Às vezes eu pergunto assim, quem que é a sua prioridade? Daí, normalmente, 99% da pessoa fala família. Vai, claro. Né? Se a família for sua prioridade, qual que é o peso que você está colocando na sua família? Se der alguma coisa na sua perspectiva que não foi legal. Daí a pessoa já entende. Gente, se eu não me coloco em primeiro lugar, isso não tem nada a ver com egoísmo. Isso tem a ver com assumir a condição que é o meu domínio pessoal de fazer algo por mim. Aí eu vou ser naturalmente a pessoa mais saudável para qualquer um que estiver interagindo comigo, né, Briane? Isso é nova era.
né? Isso é nova era. O que é o aquário? O aquário é o seguinte, olha que interessante. O aquário é exatamente o que a gente está vivendo hoje. É você estar dentro da sua casinha, porque o aquariano, ele não é aquele que vai estar super interagindo com todo mundo o tempo todo, ele tá olhando para ele. Porém, ele olha para ele e para a sociedade. Ele olha como eu, indivíduo, posso ser melhor para contribuir para a sociedade. Isso é o aquário. Não necessariamente eu tô lá, né, no pisciano que, ai, vamos amar a todos e fazer festas e se abraçar e nananã. Tá, mas e aí? O que de fato eu estou fazendo para contribuir? Não tem nada, tá tudo meio solto, né? O aquário não, ele toma as rédeas e eu vou fazer, eu vou levantar a bandeira, eu vou ser ativista, mas eu também sei fazer o quê? Ficar em quarentena dentro de casa se tiver que ficar, porque eu tô de boa, né? Eu tô Perfeito. boa comigo mesmo. Excelente exemplo, excelente exemplo. Essa aí é a permissão. E essa consciência madura do amor à segunda vista, né? É isso que a Fábio tá falando agora. Esse amor à segunda vista é algo mais maduro e responsabilidade afetiva. É isso mesmo. Perfeito. Aí, acabei de pensar na minha irmã, ela tá falando lá, sou muito aquariana mesmo, porque ela é aquariana. Parabéns! Como é que é o nome dela? Cristize. Cristize, mais uma que está no seu momento, então. Curte. Aproveita. Eu falei, cadê ela? Ela tem que ouvir isso, é a cara dela. Os próximos 2100 e tal anos vão ser disso aí mesmo, gente. Então não tem pra onde fugir. Hoje a gente se adapta. Perfeito, é isso, né? Então vamos. E o quarto elemento é a vulnerabilidade. Né? Então, palavra que virou moda, né, nos últimos tempos. Total. E aí eu gosto bastante do que até antes de falar daqui, né? Mas eu gosto bastante da Brené Brown, que traz o poder da vulnerabilidade e que associa a vulnerabilidade com a coragem da gente ser imperfeito. Sim. Né? Então, que tem tudo a ver com o casal pleno nesse sentido. Então, vulnerabilidade, gente, é baixar as barreiras, literalmente. Né? É eliminar qualquer tipo de julgamento. É dar, de fato, um espaço. Tá tudo bem se eu não estiver bem hoje, se eu estiver me sentindo mal, mais triste. E eu não preciso disfarçar para o outro, porque isso aproxima. Né? Então, na linha da perfeição, eu vou me proteger e não posso falar para o outro o que eu estou sentindo. Por que não? Só falar de um lugar dessa energia do adulto saudável, do amor à segunda vista. Olha, tá tudo bem, mas eu estou me sentindo... Não é com você, é comigo. Dá um tempinho para mim. Falar, gente, principalmente os homens, né, na característica mais masculina, não é para eles tão óbvio assim, né, o que a gente está sentindo. Ainda mais a gente tem milhares de hormônios, é influenciado pelas luas, por tudo. Então, assim, como é que é muita, né? A complexidade é grande para eles também chegarem se a gente não declarar e baixar as barreiras para falar assim, não tô legal, ok, mas também não tô afim de falar agora. Né? E aí ela falou, é isso, a vulnerabilidade aproxima as pessoas, sim. A vulnerabilidade, nós estamos vivendo um momento de mega vulnerabilidade planetária. E que ótimo essa questão do aquário, né? E aí é legal, gente, aproxima, porque as pessoas se sentem reais, não fica fake. Fica assim, ó, aqui, ó, né? É isso, é espontâneo, né, Briane? A gente fala assim, legal, ok. É bem assim mesmo, sentir energia. A Briane, para quem não sabe, a gente está se vendo a primeira vez até na câmera. A gente se falou totalmente baixa barreira, vulnerabilidade. É uma frequência que com certeza você sente. É leve, vambora, gente. Então, isso é vulnerabilidade. É totalmente sem barreiras em qualquer dimensão. Então, é isso. Como é que eu cultivo esse espaço na relação do casal? Gente, isso é muito íntimo. Né? Imagina? Ter essas... E ele até fala no Denri, depois eu vou te passar até o texto na íntegra. Né? Ele fala assim, gente, é de fato abrir mão e deixar as pessoas verem como você é, de verdade. Claro. Sem nenhuma maquiagem, não no sentido só da maquiagem, mas de tudo, né? Sem pudor, sem nenhuma máscara, qualquer coisa que a gente acha. Então, é um lugar macio, é fofo. Eu falo que a vulnerabilidade, porque é um abraço, né?
porque a gente literalmente se sente acolhida de verdade quando tem esse Sim. espaço cultivado. Com certeza. E às vezes o medo, né? O que que a gente tem que pensar? Eu acho que cadê? Tivemos a pergunta que estava falando sobre a vulnerabilidade nos homens, né? Qual a melhor forma de passar esse conteúdo da vulnerabilidade para os homens? Eu só queria comentar antes, né? Que eu vou deixar para ti falar essa resposta, mas que a gente tem as energias, né? Femininas e masculinas dentro da gente. O Isso. yin yang, o famoso, que a gente fica ali pensando que é o preto e o branco, né? O oposto complementar, mas o que que é isso? É simples, é a energia masculina e a energia feminina. Então, Perfeito. não necessariamente porque você é uma mulher, né? Porque o seu sexo é feminino, você tem a energia mais forte Feminino. feminina. Pode ser que Perfeito. você tenha tanto uma energia mais equilibrada quanto uma energia mais forte masculina. Não quer dizer que você seja lésbica ou homossexual, isso não Sim. quer dizer, tá? É uma energia de impulso, né? De ação, de atividade. Como eu sou? Eu sou mais maternal ou eu sou uma pessoa talvez mais masculina, né? Mais da ação, mais do Sim. racional, características masculinas. E a gente vê muito claro isso nas pessoas, né? Tem homens que você conhece e vê, nossa, esse homem ele tem uma sensibilidade maior, Maior. esse homem Perfeito. é um pai mais delicado, né? Alguém que talvez vá ter uma característica mais forte feminina. E não quer dizer que a pessoa é gay, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas dentro dessa pergunta, eu quis trazer isso porque não só os homens, né, precisam ouvir sobre vulnerabilidade, mas tem muitas mulheres que se escondem atrás dessa barreira de eu sou empoderada, eu sou maravilhosa, né, eu faço tudo. Por trás disso também tem uma vulnerabilidade escondida, né? Quer dizer, eu preciso ser forte, eu preciso mostrar e me provar para o mundo, quando na verdade dentro de mim ali eu tô gritando. E muitas delas são mulheres que têm uma energia masculina mais forte. E eu falo isso porque muitos anos eu tive a minha energia masculina totalmente desregulada, energia feminina e masculina. Eu só queria trabalhar, eu só pensava na parte, né, material, o meu Sim. foco era outro. Então, eu vivi essa transição, né, senti de fato essa mutação. E não necessariamente eu sou um mais ou menos, mas é um equilíbrio dessas duas coisas, né? Eu acho legal contextualizar isso, porque às vezes a gente também tem atitudes masculinas e a gente não percebe. Por quê? Porque o masculino e o feminino são energias, não necessariamente é o sexo, né? O masculino e o sexo feminino. Mas aí eu quero que você fale sobre esse masculino, né? Essa energia masculina aí, como que a gente poderia trabalhar ela dentro desse tema da vulnerabilidade, então, que foi a pergunta que a gente recebeu. Primeiro, ótima aula, excelente. Seu poder de síntese é maravilhosa. E é do masculino, mas masculino saudável. Tá ótimo, tá linda. E aí você falou duas coisas muito importantes que são chave, né? As pessoas não estão ainda com a clareza, de uma maneira geral, apenas isso é um dado que seria, inclusive vai ter uma outra live, depois eu convido vocês semana que vem sobre a dinâmica da espiral, que eu vou trazer isso de uma maneira por nível de consciência, tá? Ai, que Mas ótimo. trazendo o dado. Isso tudo que você falou, apenas 15% da humanidade despertou. Uhum. Antes disso, as pessoas nem vão entender o que nós estamos falando aqui, Briane. Não porque a gente é melhor ou pior, porque não tem uma abertura ainda para lidar com a vulnerabilidade. Mas aí não estão nem Tá? na live. Exatamente. Não estão nem na live, provavelmente. Ou então entraram e saíram e falaram assim, elas são doidas mesmo ainda com Uhum. Cruz, o que é isso? Cruz! o filtro tá me apagando. Adorei, adorei. Então, vulnerabilidade tem a ver com uma palavra que o masculino, desculpa, o masculino também, o masculino e o homem vê como fraqueza, e não é. Vulnerabilidade tem a ver com fragilidade. Fragilidade não é fraqueza. Fragilidade é igual um músculo que a gente não está exercitando e que ele está frágil. E ele pode ficar fortalecido se ele for exercitado. Fraqueza, eu não tenho nem condições de exercitar, porque ele é fraco.
né? É uma outra polaridade. Da mesma forma, tudo que a gente tem que a gente considera que a gente é forte, em qualquer aspecto, se a gente não cultiva o tempo inteiro, vai virar frágil, né? Não é uma coisa estática. Então, assim, os homens e que têm a questão masculina mais forte, e as mulheres que têm a questão masculina mais forte, enxergam vulnerabilidade de uma maneira distorcida como vergonha. Vergonha de algo. E isso, gente, é uma sensação, uma frequência de autodestruição muito forte e tóxica. Porque as pessoas se diminuem como se elas fossem só aquilo. Olha que chocante. Né? Então, assim, essas pessoas têm muita dificuldade de lidar com crítica, têm muita dificuldade de se expor, porque tem a ver também com a questão da perfeição. Né? Então, Claro. tudo isso vai se conectando. Então, assim, eu costumo dizer que a vergonha é tão tóxica, porque ela é muito mais do que uma sensação, às vezes, de culpa. Né? A culpa porque eu não fiz melhor, não sou tão bom. Não, é a pessoa, ela se apequena. Então, os homens, gente, e eu tô achando muito interessante o movimento dos homens no sentido masculino, eles estão, sim, querendo expressar as fragilidades. Só que Então, nós, mulheres, também, a gente precisa dar um espaço. Porque eu já vi mulher também, que quando o homem começa a expor as vulnerabilidades, fica apavorada. Ah, eu não sei dar conta desse homem, não é pra mim. É verdade. Fica, né? ui, credo! Para Como outro assim, lugar. credo? Não, peraí, não é mais aquele. Não é mesmo, gente. Então, assim, é um lugar também da gente honrar esse lugar do masculino, além de ser em nós, porque você deu uma aula brilhante, desse lugar do homem, porque o homem Claro. também tem o lado feminino, mas foi muito mais negado durante anos, milhares de anos. E com a nova era de Aquário, maravilhoso, isso está sendo mais despertado. Né? Exatamente. A gente pediu que os homens ouvissem a gente. Aí agora que os meninos escutam e eles começam também a vibrar nessa energia, né, mais feminina, a gente não dá espaço. Ah, porque o homem tem que ser assim, tem que ser rígido, tem que ser, né? Nós mulheres também acabamos colocando as nossas Sim. expectativas ou aquela visão, né, do que é o homem másculo e viril. Que é aquele cara que é desse tamanho, que tem um machado na mão, né? Que, tipo, Sim. umas coisas Lá meio. na era da caça, né? Caça, Exato! sim. Me remete a uma coisa assim assim, das cavernas mesmo, Das sabe? cavernas, é isso mesmo, das cavernas. E é, Literalmente das e é isso. cavernas. E é isso. Então, assim, a vulnerabilidade, gente, não é só nós expressando e quem tem mais facilidade com o feminino, mas é também dar voz para o seu feminino se você for muito masculina internamente. Ainda mais mulheres como nós, que sempre trabalharam. Então, é natural ter um masculino desenvolvido maravilhoso, mas o lado feminino precisa ser integrado, que aí eu dou um espaço para o homem. Então, a vulnerabilidade, gente, é um lugar muito macio e fofo mesmo, porque as pessoas se sentem livres de ser quem são. Né? Então, é muito grandioso, né, Briane? A gente é um lugar para falar. Muito. E ok, se o povo não gostar, tal, gente, tá tudo bem, não é uma questão de ignorar, é uma questão de ter um autocompromisso. Primeiro, assim, o que é importante para mim? Né? O que faz sentido para mim? O que é verdade para mim? Pode ser que para o outro não é, mas também escutar o outro. O que é verdade para ele? O que ele também está sentindo? Ou dar o espaço para ele. Então, esse é o quarto elemento, tá? E o quinto elemento é a gratidão. A gratidão também eu falo que é como a plenitude, nós falamos lá no começo da live, né? Às vezes banalizou, mas é uma gratidão profunda nesse elemento. É Sim. uma gratidão assim, que bom verdadeiramente que você escolheu estar comigo. É uma escolha, gente, porque tem muitas possibilidades e opções. Não é Exato. para ser, né, aquele negócio lá, que o amor à primeira vista, assim, não, eu tenho alma gêmea. O amor à segunda vista não vê assim. O amor à segunda vista vê assim. Eu posso até encontrar a minha alma gêmea desde que eu tenha uma frequência que eu o quê? Honre o outro,
que eu permita que ele seja quem ele é, que eu confie junto com, né? Fiar junto, confiar é fiar junto, que eu seja vulnerável e permita que ele seja, e eu agradeça. Ó, eu tô aqui com você, né? E aí, nesse sentido, gente, é muito profundo daí vem tudo, né? E é honroso, é uma reverência mesmo. De eu Sim. estar naquele lugar com a pessoa me escolher. Gente, e que lindo isso! Isso é E puro você aquário, né? expressar, muito aquário, Isso é puro aquário. expressar isso, porque eu acho que nós acabamos na correria do dia a dia e graças a Deus esse momento ele está sendo esse pause, né? Para que a gente tenha esse espaço, essa abertura. Eu já tive em relacionamentos onde eu não tinha comunicação. E aí, você está falando agora dessas coisas, eu fico pensando, gente, imagina a pessoa que não sabe se comunicar com, né, o seu parceiro fechado dentro de uma casa Nossa, imagine só. por 40 dias mais, que vai ser, né, que já, pelo menos aqui já foi renovado em Portugal, vai Sim. ser até 2 de março. 2 de maio, nós estamos desde 15 de março em casa. Tu pensa se você não consegue ouvir, falar, conversar, né? Porque uma coisa é você falar sobre coisas aleatórias. Sim. Outra coisa é você saber falar, né, se expressar dentro de tudo isso que você está falando. Então, eu acho que as pessoas que não têm isso na sua relação estão sendo chamadas para criar isso de alguma forma. Então, isso que você está falando, isso que a gente está trazendo aqui, são também pilares para ajudar nesse processo de estar convivendo dentro, né, de casa, dentro de um relacionamento que talvez você ainda não tenha conseguido criar todos esses pilares que você trouxe, que são a base, né? E todos eles com a comunicação sendo algo muito importante, pelo que a gente está falando aqui, né? Total. E você está falando a comunicação de uma maneira simples, né? É tornar comum algo. E como é que eu torno comum algo? É expressando, é bem isso que você falou, Briane. É expressando, gente, peraí, a alegria de estar com a pessoa. Nesse momento, então, né? A alegria, não existe falar assim, amanhã eu vou estar alegre. Não, a alegria eu sinto agora. Né? Eu estou, de fato, Não tem alegria agradecida. amanhã, né? Não tem Amanhã não alegria tem. amanhã, a alegria é um estado presente. E as pessoas ficam, né? Eu falo que tem 3 estados, 2 tóxicos e um que é saudável, que o saudável é a alegria. Só tem como estar alegre realmente, pleno no presente, se de alguma forma eu consigo também expressar essa gratidão com o outro. Porque isso está conectado. Se eu estou no estado depressivo, que nem nenhuma depressão, é um estado depressivo, mas eu estou presa ao passado, preso a algumas questões que eu achava que deveria ser, isso me paralisa. Se eu também estou no estado futuro, o que vai ser amanhã? Eu estou na ansiedade. E ambos levam, tanto o estado depressivo como o estado de ansiedade numa relação, não leva à intimidade, leva ao distanciamento. Então, imagina que loucura o que você está falando, Briane. Estar distante, dentro de casa, no momento que fisicamente a gente precisa estar próximo. Né? Então, assim, são elementos, né? Então, resumindo, 5 elementos. A honra, né? A confiança, a permissão, a vulnerabilidade e a gratidão, eu costumo dizer que são os nossos 5 superpoderes mágicos das relações saudáveis, das relações plenas. Que são mágicos, literalmente, quando a gente ativa isso. Cristian, mas isso é privilégio de um ou de outro? Não, todos nós temos isso, gente. São ingredientes que, se a gente nutre, se a gente cultiva, eles vão ser o quê? Fortalecidos. Mas se eu não nutro, fica lá frágil, ele fica lá. Né? É igual quando a gente faz alguma coisa que a gente gosta muito. Toda vez que a gente vai criando uma força e vai ficando o quê? Cada vez mais fácil. A gente limpa essa questão de ser difícil, né? O Ricardo tá fazendo uma pergunta. Gente, falta 10 minutos para acabar a live. Então, quem tiver perguntas, por favor, vão mandando aqui para a gente poder sanar as dúvidas de todos, tá? O Ricardo mandou assim: ausência de diálogo seria sintoma de insegurança na relação? Total. Sintoma, e aí foi bem legal que eu trago a diferença até no curso de sintoma e sinais de alerta. Tá? Sintomas são queixas
subjetivas, que eu não consigo ver. Mas a falta de diálogo, como a gente consegue ver, já é um sinal de alerta. Então, muito cuidado, atenção para isso. O que a gente pode fazer diferente para reverter isso, né? Vamos olhar esses 5 elementos. Eu posso resgatar a honra, né? Eu posso, de fato, dar o primeiro passo realmente para olhar a pessoa e permitir que ela seja quem ela é. O que eu posso depositar? Eu trabalho com uma ferramenta que é bacana, uma metáfora, que chama conta bancária relacional. Né? Então, fazer depósitos e retiradas na relação. Eu Super posso fazer um sistêmico. depósito, super sistêmico. Né? Eu posso fazer um depósito. Gente, às vezes é isso, escrever um bilhete. Não é só porque está dentro de casa, escreve um bilhetinho, faz uma comidinha que a pessoa... Qualquer coisa que seja fácil para você, que você já veja que para o outro ele vai receber com muita alegria. Porque vai ser do coração mesmo, né? Vai ser desse lugar. Ah, e tem essa questão também do diálogo. Muitos casais que começam a distanciar, o primeiro sinal de alerta que a gente consegue ver é a falta de diálogo. Porque ainda está numa relação de adulto infantilizado, que são crianças se relacionando. E é o amor à primeira vista, não é o amor à segunda vista. Ai, tô rindo muito. É muito isso, gente. Né? Não é isso? É isso, né, Briana? Então, assim, não sei se eu respondi para ele, mas é sim, é mais do que um sintoma, porque sintoma é implícito. Sinais de alerta a gente já consegue ver o que está acontecendo. Totalmente. Olha, deixa eu só falar. Olha, Fala. minha filha Ota trouxe um cafezinho para mim. Olha a xícara, não foi nada combinado. Olha a xícara que ela trouxe. Está como deve estar. Ah, isso mesmo. É exatamente isso. Presente, né? Aquário, vamos curtir, gente, né? E aqui tá tudo disponível para a gente zerar agora e começar tudo de novo. Isso é casal pleno. Tem uma das ferramentas que eu faço isso, mas é mais no final das aulas, né? Porque às vezes o pessoal fala, não entende o contexto. Mas nós estamos na vibração aqui, já vou contar. Claro. Eu faço um ritual para as pessoas zerarem todos os dias, gente. Vamos destruir e descriar o relacionamento começar zerado. Porque eu limpo o julgamento. É fantástico. É muito importante. Isso é algo que energeticamente a gente fala muito, né? Quem trabalha com terapia holística, a gente diz limpeza. A gente usa exatamente essa expressão. Por quê? Porque tudo é que nem a sua casa. Imagina que a sua energia, né? A sua áurea é que nem a sua casa. Se você mantém ela limpa, as coisas vão fluir bem, você vai se sentir bem. Agora, se você vai acumulando coisas, isso tanto na sua áurea você, quanto a áurea que se forma num relacionamento, né? E isso se estende a qualquer relação. Pode ser casal, pode ser amigo, pode ser família, né? Quando a gente vai acumulando sentimentos, principalmente, né? Aquelas picuinhas, né? Aqueles problemas que você vai deixando acumular e você não trata, ou seja, não limpa dentro do seu coração, dentro do sentimento que você tem pelaquela pessoa, você começa a vincular os seus problemas diários com o amor, né? Com o sentimento que você tem para com o outro. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa são os problemas que você tem, problemas, né? As situações que você pode ter no dia a dia, né? Com as pessoas que você mora junto, com que você se relaciona, que é normal acontecer, como a gente falou aqui, né? Relacionamento é isso, é o seu espelho. Então vai ter embates, não é natural. E é para isso, né? Você evolui através dessas situações. Porém, assim que você visualiza que isso está acontecendo, você trata isso, você limpa isso e, como você falou, começa de novo. Começa de novo sem aquilo que tá pesando, sem você tá arrastando aquelas coisas que você chega numa hora que você não sabe mais para onde ir. Porque eu acho que isso é o que leva o final de muitos relacionamentos, né? Em vez de você tratar aquilo quando aconteceu, ou logo quando aconteceu, você vai arrastando aquele problema e vai virando aquela bola de neve que você nunca mais vai conseguir transpor, porque é algo que você perdeu o fio da meada. Você não sabe mais aonde que começou o problema, porque você carregou tudo e acumulou tanto que a coisa tem que ser zerada. E aí chega naquele ou vai ou racha, né, dos relacionamentos. Tá,
Ou a gente vai limpar tudo isso, ou a coisa realmente não anda mais pra frente. Então eu acho que cuidar das relações, acho que tem tudo a ver com esse teu trabalho, né, do casal pleno. É você, não necessariamente você tem que estar mal no relacionamento para buscar, por exemplo, um tratamento como o seu. Porque o relacionamento, ele é trabalhado, ele é tratado. Se você esperar chegar o final da relação para ir buscar ajuda, não é que pode ser que seja tarde, porque tudo é possível, né? Mas não vai ser a mesma coisa, porque são anos e anos perdendo, né, esse fio da meada e deixando para trás. E aí a pergunta da Renata ficou exatamente isso, né? É possível transformar o tóxico em saudável? E é possível, e você fez uma excelente metáfora, que é bem didática, que é isso, ó. Casal, a palavra casa tá dentro de casal. Uhum. Então, assim, é isso. É possível sim, porque precisa, mas precisa ter essa disposição, igual quando a gente faz uma faxinona em casa, né? Limpeza energética total, porque não é só limpeza física, é uma limpeza energética curativa total. No casal, a mesma coisa. Às vezes está tudo acumulado. Se a gente tiver disponível, tá bom, vamos começar a limpeza? Gente, a limpeza, quando tá muita coisa acumulada, a gente sabe disso quando a gente faz isso em casa, né? Quando a gente vai deixando acumular, tal, e não faz a manutenção diária da casa. Nós estamos vivendo isso agora, né? Aqui em casa, nós estamos nós dois, tem os filhos, tem as coisas das crianças, tem que limpar a casa, tem que fazer refeição, tem que trabalhar. Se a gente não organiza e faz isso sem acumular, chega no final de semana, tá todo mundo esgotado. Claro que aí a gente acaba afetando toxicamente as relações. E o casal é a mesma coisa, a casa. Eu tô cuidando da casa do casal, que é a relação. Perfeito, Cristi, tá perfeito. totalmente tóxico. Começa a limpar, investe em si mesmo. A única pessoa que a gente tem certeza que vai estar com o resto da vida pra gente é a gente mesmo. Sou Então, idiota. assim, investe, né, Briane? A nova era assim, não é um caminho sem volta. Não dá para fazer sessões pontuais de autoconhecimento. Gente, é muito além disso. Agora é ir assim, ó. É mergulhar. E não dá para fazer autodesenvolvimento, porque uma coisa é autoconhecimento, né? É um despertar. Eu posso conhecer um monte de coisa, mas parar lá no racional. Autodesenvolvimento é na relação, porque o outro é espelho. É a continuidade. É isso, é isso. Perfeito. Gente, a gente vai ter que encerrar porque o Instagram vai nos derrubar. Mas tá muito boa essa live, eu amei. Vai estar disponível 24 horas. Mas pessoal que me segue, sigam a Cris. Vocês viram que ela tem muito para contribuir com vocês, né? Em relação a relacionamento, a muitas outras coisas que ela faz também. Vão lá no perfil dela checar. E quem segue ela aí, me segue também pra gente trocar. Segue a Briane, uma graça, maravilhosa. Foi um excelente encontro. Esse agora, né? Esse agora, Briane. Agora, gente, vocês estão vivenciando o que é viver no agora. Você sentir a energia da pessoa, marcar uma live e mandar ver. Vambora. Essa é a energia da nova era. Gratidão, então, Cristi, pela tua participação. Obrigada a todos que estão aqui. E continua mandando as suas lives pra gente ir se comunicando aí e assistindo, tá bom? Bom, minha linda, muito grata. Beijo. Boa noite aí pra todos. Gratidão, beijo a todos. Eu também. Muito bom. Beijo. Tchau, linda. Até mais.